Bom dia, pessoal. Então, deixa eu fixar aqui nos comentários. Maturidade e felicidade. Oi. Então, vamos falar sobre maturidade e felicidade, é o tema de hoje. Tudo bom, Celina? Tudo bom, Elisângela? Good day. Good morning. Então, pessoal, tô aqui com meu café. Bom dia, Tati. Pode ir, por favor, dando coraçãozinho aí, porque daí o Instagram notifica mais as pessoas. Vocês estão me ouvindo, né? Eu tô falando aqui, se tiver algum problema, vocês coloquem nos comentários, por favor. Então, o seguinte, surgiu essa ideia desse café porque justamente eu preciso cumprir com os meus propósitos. E é isso que a gente vai falar aqui sobre maturidade. Ter maturidade é saber deixar a sua razão, a sua vontade dominar os seus afetos, tá? Os afetos, o que são? Aquilo que é gostoso, né? A gente vê um doce gostoso, ele causa sensações. As sensações estão no mundo dos afetos. E é gostoso comer o doce. Aí eu tenho que fazer minha razão comandar, né? Vale a pena eu comer o doce? Eu devo comer esse doce? Não vai fazer mal? Sei lá, eu tenho uma doença, enfim, eu tenho uma intolerância, como eu tenho no meu caso, né? Faz bem para mim comer esse doce? Eu devo comer esse doce? Aí a gente pensa, não devo. E quando a gente sabe regular isso, falar, bom, então eu não devo, não vou comer, por exemplo, aí a gente sabe que a gente está no caminho da maturidade, tá? Porque a criança, ela age por instintos, né? Ela sempre tem uma facilidade de fazer o que é gostoso. Os afetos comandam a criança. É gostoso, faço. Eu vou me safar da bronca da minha mãe, então é mais gostoso me safar da bronca da minha mãe. Então eu vou mentir. Acaba agindo mal, algumas vezes, a criança, pra se safar, por ter uma sensação de o que é mais gostoso. Porque, lógico, levar bronca é menos gostoso, certo? Então, a maturidade, ela está nesse equilíbrio. E eu vou falar desse livro porque para mim também é um marco de maturidade eu estar fazendo esse compromisso de fazer um café da manhã com vocês. Porque já fazia tempo que eu pensava, preciso fazer mais vídeos, preciso gravar, porque a ideia de Instagram, de tudo, YouTube, surgiu num retiro que eu pensei assim, nossa, eu precisava gravar, fazer resenha de livro e tal. Só que quando que eu pus em prática? Muito pouco, porque logo depois veio a pandemia, as crianças em casa o tempo todo, então não achava um ambiente para gravar e, enfim, comecei a ficar à mercê de, quando der eu vou gravar. E o que acontece? Nunca, né? Não estava fazendo. Tava fazendo algumas lives e tal, mas não tava fazendo um resumo. Então, coloquei uma meta. Não, vou me comprometer a toda terça fazer uma livezinha, porque daí aí eu tenho um compromisso. Para mim, funciona como um regulador para eu ter a minha maturidade, minha razão comandando os meus afetos, tá? Porque os afetos é aquilo que é gostoso, tal. Às vezes a gente quer fugir aquela procrastinação, depois eu faço, ou que preguiça, vou ter que estudar isso, enfim, né? Vou ter que ler esse livro no tempo X, eu não sei se eu vou conseguir, eu vou ter que me sacrificar para isso, acordar mais cedo que as crianças, por exemplo. Então, a gente tem que ir desenvolvendo mecanismos para fazer essa razão ser regulada, né? E é tudo isso que tem a ver com esse livro que eu quero comentar com vocês hoje, de um psiquiatra espanhol chamado Fernando Sarraís, que ele fala maturidade e felicidade. Então, as pessoas maduras, o que elas são? Felizes, tá? Elas têm uma passividade interior, elas são mais flexíveis e elas sabem dominar os seus afetos. Então, assim, vamos recapitular, tá? O que ele fala exatamente, eu tô falando aqui com os meus exemplos exatamente o que ele fala no livro, tá? Não tô inventando nada, não.
Então, se não gostou, pode perguntar para ele, manda e-mail para ele, vai estudar psiquiatria, enfim, o problema não é meu. Então, o que que acontece? Nós temos o corpo e a mente. E isso tem que estar em equilíbrio, né? O corpo é a parte que é representado pelos afetos, né? Numa linguagem que você pode falar, porque o corpo sente prazer, é, sente dor, né? São os afetos que podem ser positivos, alegria, satisfação, prazer, gostoso, né? Ou negativos, né? Dor, sofrimento, um asco, enfim, né? São esses afetos negativos. Então, o que que acontece? A gente tem que regular para que o corpo não domine a nossa razão. Sempre há uma hierarquia, é primeiro cabeça, depois corpo. Então, primeiro a razão com as suas faculdades, né? Faculdades da mente, que são memória, imaginação, peraí, esqueci todas, mas memória, imaginação, deixa eu ver aqui na minha cola, vontade, percepção, isso tudo tem que comandar o corpo, certo? Fernando Sarrais, o nome do autor, Celina. Deixa eu escrever aqui, ó. Fernando Sarrais. E o que acontece? Olha só, a gente está num mundo de pessoas imaturas. As pessoas estão frustradas. Por que tem gente muito deprimida, muito ansiosa? O Fernando Sarrais, inclusive, fala, não no livro, tá? Em uma palestra, porque eu assisti umas palestras dele também para me preparar. Ele fala em palestras que nunca se viu um consumo de álcool tão elevado entre os jovens como hoje em dia. Então, por quê? É o domínio do afeto, é gostoso beber, eu fico solto e tal, e não da razão. E ao mesmo tempo é uma forma de ficar cada vez com a razão mais anestesiada. Porque quando eu faço algo errado, a minha razão ela julga, ela coloca. Lógico. Por exemplo, você dormiu até mais tarde, você deixou de trabalhar, deixou de produzir, na sua razão vai ficar aquele gostinho amargo do, puxa vida, eu deixei o meu corpo mais uma vez mandar, minha preguiça mandou em mim, eu sabia que eu tinha que acordar para estudar, acordar para trabalhar, sei lá, tinha meus objetivos para cumprir e eu não consegui dominá-los, né, dominar esses meus afetos, no caso o afeto da preguiça, né, no caso do nosso exemplo, e daí eu dormi mais e dá esse gosto ruim. E as pessoas, elas estão vivendo com esse gosto ruim. Então acaba que elas entram mesmo em depressão, ansiedade. Cada um pode manifestar, né, da forma como geneticamente ela está com maior propensão, tá? Para manifestar esses sintomas que são próprios de uma pessoa imatura. Eu não tô falando que todo deprimido, todo ansioso é imaturo. Não, não é isso. A gente sabe, é uma doença, enfim, tem N fatores que levam a isso. Mas os altos índices dessas doenças psiquiátricas demonstram que uma grande parte delas vem disso, do domínio dos afetos. Então a pessoa tá infeliz, porque ela sabe, de repente ela sabe, eu sou inteligente, eu podia ser grande, eu podia estar fazendo mais, só que a minha preguiça, o meu comodismo, ou o meu mau humor, que você, o jeito grosseiro de falar com as pessoas, de repente a pessoa não para em nenhum emprego, não é porque ela não é inteligente, nada, é porque ela tá deixando a raiva dela, por exemplo, é um afeto também, uma raiva, uma ira, né, dominar ali a situação. Então ela vai lá e xinga o chefe, xinga os colegas de trabalho, explode com eles, não para em nenhum emprego. É burra? Não, não é. Ela não tá sabendo dominar, né, a cabeça, dominar o coração, aquilo que ela sente, né? Oi, Augusto, tudo bom? Então, basicamente, formar uma personalidade madura é você colocar esses afetos regulados. Afeto, é muito bom ter afeto. Ele mesmo coloca, as pessoas deprimidas não fazem nada. Perde a vontade de trabalhar, perde a vontade de viver, só querem ficar dormindo tudo. Uma das coisas, um dos motivos, é porque elas não têm afeto, ou seja, nada dá prazer a elas. Ou seja, a parte sensível, o prazer que a gente tem, a motivação, assim, é legal, é importante sim.
O prazer de comer, o prazer de beber, o prazer de dar risada, ter boas companhias, de uma bebidinha, sei lá. É importante, sim, mas não é isso que vai regular a nossa vida, porque do contrário a gente vai afundando. E ele fala assim, muito interessante, né, que as pessoas hoje em dia, então a gente tá num mundo de culto ao corpo, todo mundo quer ficar bombado, ter um corpo sarado, vai pra academia, não sei o quê, e tem uma hipertrofia do corpo, muitas vezes à custa de uma atrofia da mente. Lógico, nem todo mundo é assim, tem gente que consegue equilibrar. O interessante é você fazer um arrastar o outro, né? O corpo arrastando a mente arrastando o corpo. Você fala, nossa, eu vou ficar sarado por uma questão de saúde, então eu vou fazer ginástica no tempo razoável, mas não que eu vou fazer ginástica todos os dias da minha vida, deixar de trabalhar e deixar de fazer outras coisas, tudo em prol do corpo sarado, entendeu? Então, isso que não pode acontecer, porque senão eu tô deixando os meus afetos, a questão do corpo, a educação do corpo, se sobressair em relação à educação da imaginação, da memória, né, da inteligência. A pessoa não lê livros, só faz exercício, enfim, que no fundo é porque precisa de um elogio, porque precisa de um reconhecimento externo, ou seja, está no campo dos afetos, né? Porque ninguém vê se a gente é inteligente, poucas pessoas veem, né? É mais difícil reconhecer isso, mas muitos te elogiam por ser bonito, né? Ó, nossa, que pessoa bonita e tal. A gente vê esse contrassenso, né? E às vezes a pessoa cai nisso, né? Ai, que maravilha, ser bonito. Então, isso que é o gostosinho, entendeu? O gostoso do elogio. Aí é nesse sentido, eu vou ser bonito porque eu vou ser elogiada, porque eu vou ter aquele corpo, enfim, né? E ela pode cair numa atrofia realmente da mente, né? Então, o que as pessoas maduras têm? Elas, por que o nome do livro é Maturidade e Felicidade? Elas são felizes, elas têm paz. As pessoas maduras sabem, à medida que elas sabem regular os seus afetos, saber fazer sacrifícios quando é importante fazer sacrifício, aí então elas têm mais paz e mais felicidade, porque é o que traz felicidade a longo prazo. Quando você se deixa levar pelos seus afetos, você quer uma felicidade de curto prazo. Você come, 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 tem aquela felicidade depois, logo depois vem o peso na consciência, puxa, mas eu não consigo me controlar, e vem aquele ciclo até negativo, né? Porque às vezes você pode até acabar pior do que você estava antes, porque a culpa, né? Um degrau a menos ali você fica, você se sente culpado por ter comido tanto, por exemplo, né? Então, a pessoa madura, ela é feliz, ela tem paz. E felicidade também não é não sofrer, é saber aguentar esse sofrimento com serenidade, o sofrimento da vida. Engraçado que eu achei legal, né? Numa palestra do Fernando Sarraz sobre esse livro, mas ele não usa exatamente esse termo no livro, tá? Ele fala na palestra: todos nós temos que estar acostumados e preparados para levar ao menos 7 punhaladas por dia. 7 punhaladas quer dizer 7 vezes que você vai ser contrariado, pelo menos por dia. Olha só, você vai, sei lá, você acorda pensando que a louça tá lavada e a louça não tá, né? Ou porque a outra pessoa tinha que fazer isso, por exemplo. Ou você limpa a casa e chega alguém sujo, é uma contrariedade, é uma punhalada, né? Você, sei lá, tá travada aí, gente? Ou é só pra Celina? Me respondo. Então, e essas 7 punhaladas, né? E a pessoa madura, ela sabe levar essas 7 punhaladas com serenidade. O que o imaturo faz? O imaturo, quando acontece uma contrariedade, ele dá louca nele. Então, o imaturo não sabe levar essas contrariedades. Ele não está preparado para
essas situações das punhaladas diárias que a gente leva, tá? E quando, por exemplo, uma criança é madura, né? A gente não fala, fulana é uma criança bem madura. O que é essa criança bem madura? É uma criança que sabe fazer o que é certo, que não dá chilique de repente, né? Ou seja, ó, por causa de uma contrariedade, ela não deu chilique. Porque numa situação em que ela poderia mentir para enganar a mãe, ou podia fazer a coisa errada, ela não fez, ela escolheu o certo, ainda que menos gostoso no momento. Então, ou seja, mostrou que tem a razão dominando os afetos, tá? Lógico, né? Da criança não se espera que ela seja madura. O próprio da criança é ser imatura. Mas tem alguns momentos que a gente fala, nossa, essa criança tá madura, né? Porque são alguns momentos, né? E aí quer dizer é uma boa coisa, quer dizer, os pais estão no caminho certo. A gente tem hoje em dia um currículo cheio de coisas nas escolas, né? Balé, é esporte, estão muito voltado para a questão do esporte, vocês estão vendo? Da questão da hipertrofia do físico. Ou da parte exterior, porque por mais que tenha português, matemática e tal, é um pouco voltado para que profissão você vai ver, você vai ser, você tem que saber isso para chegar a determinada profissão e para você ser visto e elogiado pelos outros. Percebem que isso volta para a questão do afeto? A gente educa as crianças muitas vezes, né? O sistema escolar mesmo é assim, o Fernando Sarraz ele fala, que é voltado sempre para o que é para fora. O que é reconhecido exteriormente é importante e bom para as escolas. Então, ter uma profissão, tal, ser reconhecido profissionalmente é bom, importante. Então, nós vamos ajudar essa criança a ser reconhecida exteriormente, né? Ser elogiada, né? Enfim, quando for adulto. Mas há uma defasagem da educação do interno, do interior dessa criança. Como é que você vai ser quando crescer? Porque não basta ser um bom médico, não basta falar o que eu vou ser quando crescer. Eu tenho que ajudar as crianças a pensarem como eu serei quando crescer, tá? Por exemplo, não basta ser médico, falar, eu quero ser médico porque eu quero ganhar mais dinheiro, porque eu quero isso, eu quero que as pessoas me obedeçam, sigam as minhas orientações, por exemplo, né? Ou seja, eu quero esse reconhecimento exterior. Mas que médico que eu vou ser? Aí você tem que ajudar os seus filhos ou você mesmo, né? É bom a gente estar sempre pensando como que eu estou atuando? Eu estou sendo a pessoa interior que eu queria? Eu quero ser aquele médico íntegro, uma pessoa que ajude os outros, eu quero fazer meu trabalho com amor, ou seja, você tem que ensinar às crianças a terem essa educação da razão, porque a gente tem que ter esse projeto pessoal. As pessoas maduras e felizes têm projetos pessoais. A gente pode se inspirar na vida de santos, por exemplo. É um jeito de você ter um projeto pessoal. Eu não quero ser só um médico, eu quero ser um médico que faça com amor. Eu não quero ser só uma professora ou só uma dona de casa, uma mãe. Não, vou me inspirar na vida da fulana ali, que foi exemplar, por exemplo, a Santa Giana, a Dora Deloio, que está em processo de beatificação, né? Enfim, você vai se inspirar em pessoas que têm aquela afetividade regulada. Então você não vai ser a dona de casa perfeita, talvez, para os vizinhos verem, né? Porque você não precisa ser a melhor dona de casa para os vizinhos verem. Você tem que ser a melhor dona de casa na sua mente também, sabe? Uma mãe que grita com todo mundo, com os filhos o tempo todo para ficar com a casa impecável, ela está sendo regulada pelos afetos e não pela razão. Porque ela grita, porque primeiro ela não está sabendo controlar a raiva dela, que é um afeto, certo? Não está sabendo controlar esse afeto. E outra, grita com os filhos porque quer a casa impecável, para quê? Para os vizinhos verem que a casa dela é impecável, ou seja, para ter esse reconhecimento externo. Ou seja, fica uma dona de casa aparentemente perfeita, mas que na realidade a casa dela é um horror. Quem mora lá não gosta de ficar lá dentro, né? Ai, quando começa a ficar adolescente, ou marido, sei lá, não quero nem ficar em casa com essa mulher, não posso mexer em nada, porque ela já dá piti.
Ou seja, é uma pessoa que tá vivendo de externo, de aparência, né? Não, a gente quer ser dona de casa, não boa para os vizinhos, mas boa no sentido de ter um lar acolhedor, de que às vezes supõe ter uma baguncinha, ter algum brinquedo pela casa, porque uma dona de casa vai proibir os filhos de ter brinquedo e de brincar, né? Qual que é o objetivo, né? Competição consigo mesmo é saudável, isso mesmo, Celina. Então, você ter um projeto, ter metas pessoais. A pessoa madura tem metas pessoais. Então, ela não quer estar estagnada. Então, é muito difícil você falar, nossa, será que eu sou maduro ou imaturo? Né? A gente sempre fica na dúvida, porque a gente tem uns pontos de maturidade, todos nós, e ao longo da vida é uma luta pessoal. Mas a gente tem que estar consciente dessa luta, porque estando consciente dessa luta é o primeiro passo, né? Pra gente vencer a luta, né? Se a gente nem sabe que essa luta existe, não é verdade? E educar os nossos filhos para isso, né? Educar os nossos filhos para serem pessoas maduras e para isso ensiná-los a refletir. Então, pessoas maduras não têm aquelas decisões de súbito, né? Decide, dá louca e faz. Não, isso aí é uma própria da pessoa imatura. Das crianças, vejam as crianças, né? De repente eles estão brincando de negócio, aí um tem uma ideia de jirico, vamos pôr fogo nas folhas do quintal, por exemplo. Todos vão atrás, largam tudo. Ninguém refletiu, né? Será que é bom? Será que é certo? Será que a mamãe vai gostar? Não vai ter um acidente? Enfim. Então, essa capacidade de introspecção a gente vai ter que ensinar as crianças. E tem muitos adultos imaturos por aí, muitos adultos que estão vivendo igual criança. Dá louca faz, dá louca monta empresa, depois falha a empresa. Por quê? Porque faltou reflexão, né? Nem sempre é isso, lógico, né? Tem as contrariedades normais da vida, os fatores que a gente não consegue prever. Mas se a gente refletir, muitos deles a gente já consegue remediar. A Celina falou de afeto e autoestima. Sim, autoestima é uma característica das pessoas maduras. Então, se você destrói a autoestima do seu filho, você também está contribuindo para que ele seja uma pessoa imatura. Porque uma pessoa de autoestima destruída, que a mãe fala, né, seu burro, você não sabe fazer isso, enfim, essa pessoa ela vai ficar o resto da vida, a não ser que passe por uma terapia e se cure, eu tenha muita consciência, né? A não ser que passe por um processo árduo, vai ficar o resto da vida procurando agradar os outros para ter aquele elogio que não teve quando era criança. Então, lógico, elogiar os filhos e construir uma autoestima positiva é um passo importante para você ter filhos maduros, para você educar seus filhos na maturidade, tá? Então, para autoestima, uma coisa que o Fernando Sarrais fala é quando você for criticar, não critique a criança, nem o outro, né? Por exemplo, quando a gente vai conversar com o marido, vai falar com uma amiga, sei lá, né, de alguma conduta que a pessoa tá tendo que não tá sendo legal, você não destrua a pessoa, mas sim critique o ato dela. Porque a criança tem que ter bem separadinho isso. Ó, minha mãe me ama, ela tem que ter certeza e segurança desse afeto, do carinho materno, paterno, enfim, da família. Eu sou amada e querida pela minha família. Não importa o que eu fizer, eu sou amada e querida. Então, assim, a mãe sempre tendo uma atitude positiva. Olha, eu te amo, filha, tal, mas essa atitude que você teve, aquela mentira que você contou, isso aí não foi legal. Então percebam que eu não tô destruindo a criança. Você é uma mentirosa, você me deixa frustrada, triste. Por exemplo, esse tipo de coisa destrói a autoestima da criança, porque quem faz esse valor de estima primeiro para a criança são os pais. Por isso que é muito importante a gente validar as coisas, né? Não basta só amar os seus filhos, a gente tem que mostrar que os ama incondicionalmente, falar isso mesmo, ou todo dia, né? Abraçar, quando a criança errar, abraça e fale, eu te amo, você fez essa burrice. Lógico, não vou falar assim, você cometeu esse erro.
mas eu te amo, entendeu? O erro é uma coisa à parte. Ela não pode crescer achando que o erro é próprio dela, né? Você é uma burra, você é um incompetente, você é um preguiçoso. Isso aí você está rotulando o seu filho e você está destruindo a autoestima dele. A pessoa com a autoestima destruída vai precisar a vida inteira que os outros fiquem reconstruindo. É a pessoa que precisa de elogio o tempo todo, só funciona na base do elogio, ou é muito suscetível, né? Suscetível é aquela pessoa assim, qualquer olhar feio pra ela, ela acha que, nossa, é porque não gosta de mim, porque me olhou torto, enfim. E isso é uma pessoa com autoestima destruída, porque foi destruída na infância, provavelmente, e depois acha que todo mundo assim, reage com ela. Uma pessoa de mau humor que trata ela mal é porque não gosta dela, entendeu? E não consegue separar com a razão o que de fato acontece. Acontece que o fulano gosta de mim, ele é meu amigo, mas hoje ele está de mau humor. Então, assim, ele está de mau humor, o problema é dele. Essa é uma pessoa madura, né? A pessoa imadura ele não gosta de mim, porque ele tá sempre mal-humorado. Quando a gente fica remoendo esse tipo de pensamento, é sinal aí que a gente precisa evoluir, né? Saber desconstruir, saber regular os nossos afetos. E, lógico, a gente pode começar assim, né? Quando a gente tem esses pensamentos, parar e pensar. Vamos pensar aqui. Não, eu tô irritada achando que o fulano não gosta de mim porque ele me tratou mal. Mas calma aí, ele tratou mal porque ele tem algum motivo. Eu dei algum motivo? Eu não. Então vou ficar tranquila. Daqui a pouco ele vem aqui e vai me pedir desculpa se for uma pessoa madura, né? Se é imaturo, ele vai fingir que não aconteceu nada. Mas enfim, esses são passos importantes. Então a pessoa madura, ela é feliz, ela tem paz, porque ela não sofre por cada coisinha que acontece com os outros que a cercam, porque ela tem essa autoestima bem constituída, ela sabe regular a ira, a raiva, o medo, a ansiedade, todos esses, medo, ansiedade, né, aquele medo que paralisa, a raiva, porque é normal a gente sentir raiva, medo, né, enfim, é tudo normal. O que não é normal é a gente deixar o medo paralisar, a raiva se sobressair, né, então deixar que esses afetos se sobrepõe à nossa razão. A gente sabe que a gente não deve xingar o chefe, não controla a raiva, xinga o chefe. Ou seja, quem sai mal ainda é você, né? Você não tem uma atitude racional. A racional é segurar, engolir sapo. Isso é ser racional. É ser uma pessoa madura. E eu não quero me alongar muito, porque quando eu começo a falar, eu não paro mais. E eu pensei da gente fazer esse café em mais ou menos tempo de meia hora, porque senão fica longo demais, as pessoas se distraem, né? E para ser um bate-papo contínuo. Então, eu acho que eu vou ficar por aqui hoje. E semana que vem eu vou continuar com esse assunto, porque o livro é muito rico e daí eu posso discorrer um pouquinho mais sobre esses afetos negativos. Antes de acabar, queria colocar algumas coisas que eu pulei, né? Porque o programa aqui que eu vou falar, mas na hora eu me empolgo, acabo pulando um pouquinho, né? Então, assim, o que é importante entender nesse processo da busca da maturidade? O protagonista desse processo é você mesmo, é o próprio sujeito, né? O homem é uma tarefa em si mesmo, né? Nós só evoluímos enquanto seres humanos se assim o quisermos, tá? A natureza humana, ela nos impulsiona, sim, a aperfeiçoar ao máximo as nossas capacidades, em especial essas superiores, a inteligência e a vontade. E isso se dá basicamente através de conhecer a verdade e amar o bem. Quando a gente faz uma ação boa, a gente melhora a nós mesmos e melhora o mundo à nossa volta. Quando a gente faz uma ação má, a gente piora o mundo à nossa volta e piora a nós mesmos. Então, assim, se a gente quer pensar como estão as nossas atitudes, no nosso grau de maturidade, também é isso. Eu conheço a verdade, eu amo o bem, eu faço o bem, porque se você está fazendo bem, ainda que custe, você consegue pôr a razão acima de qualquer coisa. Por exemplo, uma mãe. Fazer o bem é cuidar do filho. Tem hora que dá vontade de jogar pela parede.
Dá mesmo, a gente se irrita, aquela criança fazendo aquela birra, tal. Qual que é? É fazer o bem. Fazer o bem é eu cuidar naquele momento, porque é isso que eu tenho que fazer. Ainda que eu tenha aquela por dentro, aquela vontade de pegar a criança e tacar na parede, né? Então você a sua razão tá falando acima dos seus afetos, isso em todos os momentos da vida. E a gente vê, né, essa corrupção que tem no Brasil, isso aí é gente que é levada pelos afetos, pelo que é sensível, ela quer ter dinheiro, ninguém não quer ter dinheiro essas pessoas para ficarem numa boa, não, ela quer ter dinheiro para se mostrar, para ser elogiada, para ter o carro importado, para ter aquela mansão que todo mundo fique de boca aberta. É isso. E ela faz isso por causa desses afetos. Ela deixa a sua razão, que no fundo ela sabe, isso aqui que eu tô fazendo é mal, mas ela deixa os seus afetos, essa ambição falar mais alto do que a sua razão. Age mal e busca o mal, né? Age mal para o mundo e mal para si mesma. É uma pessoa que age assim, ela não é feliz. Ponto. Tá bom, meninas? Então, semana que vem a gente continua daí. Eu acho que vão ser umas 2 ou 3 lives sobre esse livro, tá bom? Porque é muito, muito rico. E vocês, se vocês gostarem, vocês podem indicar para as amigas, chamar mais gente. E me mandem perguntas também, se acha que ficou faltando algum tema, né? Lógico que eu tô seguindo o livro, mas na hora de falar, às vezes a gente se empolga também e acaba pulando alguma coisa, e eu sempre vejo da perspectiva daquilo que eu acho mais importante na obra, né? Não substituir ler o livro de forma alguma, tá bom? Obrigada a vocês e tenham um bom dia. Tô tomando aqui meu café, ó, já esfriou, vou esquentar de novo, mas espero que vocês tenham um bom dia, tá bom? Um beijo! Tchauzinho!